Jamu, ou Mu, tinha uma vida excepcional ao lado do irmão mais velho. E, de repente, quando ela era bem pequenininha, aos 9 anos de idade, a família dela quebrou. O pai dela foi morar com o irmão mais velho na Tailândia e ela ficou com a mãe, que também teve um outro casamento. 10 anos depois, ela decide reencontrar o irmão mais velho e lá ela descobre que ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. E é aí que ela começa a se apaixonar por ele e descobre que ele é adotado. E é esse plot que é Speed and Love, que é interpretado pela Esther Yu, que desencadeia esse romance que tem muitas mensagens subliminares, que eu vou explicar depois, e que agradou o grande público e que me fez assistir essa série falando que era a melhor de 2025. E cá eu estou em 2026 fazendo essa resenha, passando na frente outros dramas que achei muito importante, que afinal de contas essa história não é tanto assim como a maioria diz, e que tem muitas mensagens realmente preocupantes, que eu acho que é muito interessante eu acentuar para vocês, porque afinal de contas nada na vida se baseia somente em romance fofinho. Existem alguns problemas e eu vou contar daqui a pouco, mas depois da vinheta. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 너 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya, esse é o NunaCast. Hoje nós vamos falar de Corridas do Coração, ou Speed and Love, como eu disse ali, né, a introdução com a Esther Yu e o Ryu, é o nome deles, eu acho que eu falei direitinho. Nesse drama de adrenalina, uma mistura de Velozes e Furiosos com algum romance, e que estava muito cotado assim agora no finalzinho do ano, todo mundo comentando, ai, porque é maravilhoso, porque é hot, porque não sei o que, e eu vi as fotos, achei as fotos lindas, e eu gosto de dar uma chance para as atrizes, né, quando eu falo assim, olha gente, eu assisto um trabalho ruim, de repente eu assisto bom, muitas vezes é o contrário, eu assisto um trabalho bom e de repente tá ruim, mas isso tanto faz para homem ou para mulheres. Para mim, que o chinelo bate em um, bate no outro também. Já teve casos de atores maravilhosos que fizeram os trabalhos que eu falei, ai meu Deus, meu filho, você tinha que pagar o leitinho das crianças, o que você está fazendo aqui? E também houveram trabalhos de mulheres excepcionais, eu não vou falar assim, não vou me lembrar de algumas, mas provavelmente vocês vão ver assim no meu podcast, eu devo ter falado a respeito, fizeram trabalhos ruins e de repente, olha só, né, estavam fazendo trabalhos excelentes. Um bom exemplo são duas atrizes que o primeiro trabalho eu vi e falei assim, meu Deus, o negócio não vai render, que foi a Yona. O primeiro trabalho que eu vi com ela foi Keichu, que ela tava uma desgrama lá de ruim, tanto que a gente prestou atenção mais na vilã do que nela. E em Bon Appetit, Vossa Majestade, eu dei nota 1000, ela tava excepcional, inclusive vou ver outros trabalhos com ela. E outra atriz também é a Kim Hee-Hyun-Chun, acho que eu falei, né? Acho que eu falei Kim Hee-Chun, que ela, acho que eu acertei, que em Tomorrow ela estava maravilhosa, só que em A Grande Doutora, meu Deus, ela estava totalmente deslocada. Então são duas atrizes que eu dou exemplo aí, que elas não estavam tão bem no original que eu assisti, no primeiro trabalho que eu assisti, e que no seguinte elas estavam maravilhosas. E existem algumas que também estavam ao contrário, mas essas ao contrário eu não vou falar não. Vou falar só bem por enquanto. Bom, vamos falar de Corridas do Coração com a Esther Yu. Eu decidi dar uma chance para ela, porque eu quase morri assistindo Amor entre Fada e Demônios. Nada contra a voz da atriz, pelo amor de Deus, gente. Aqui o pessoal muitas vezes fala assim, ai, você está falando contra a voz da atriz, isso é xenofobia por causa da China, não sei o que. Não, é porque realmente tem alguma coisa do jeitinho que ela fala ali que me incomoda e eu não conseguia entender o que era, até que agora eu falei, vou dar uma chance, né, pra esse C-drama, pra ver como é que ela tá. E de novo ela tá com o mesmo tipo de interpretação, parece que ela tava fazendo a fadinha de novo. Eu falei, gente, eu não sei o que é, o que tá acontecendo. E daí eu descobri que essa infantização da mulher que ela faz que tava me incomodando. Mas antes de eu chegar nessa parte,
Eu vi nas redes sociais que a mulherada tava amando, tava falando bastante sobre esse C-drama. Ai, porque é isso, porque é maravilhoso, não sei o que. E eu comecei a me dar uma angústia. Eu falei, ai meu Deus, eu vou conseguir assistir esse negócio. Mas consegui chegar até o final com muito amor e fé, porque eu não dropo série, mesmo que eu tenha que chegar no final e falar assim, ó, perdi algumas horas da minha vida, mas eu nunca perco nada, eu ganho conhecimento, eu vejo desse jeito. Afinal de contas, a gente aprende assistindo séries boas e séries ruins. E com as ruins a gente aprende mais ainda, porque é aquele tipo de coisa. Não faça isso em casa, crianças. Então vamos primeiro a parte sem spoiler e depois a parte com spoiler, que eu acho que é mais legal. Então, sem spoiler, o que tem de legal de Speed and Love? Os carros são ótimos, as corridas, o Rei-Yu, ele tá, todo o elenco tá maravilhoso, tirando a Esther, pelo amor de Deus, essa menina, não vou assistir mais nada com ela, gente, não briguem comigo, eu não vou assistir mais nada. Se ela continuar com esse tipo de interpretação, eu vou pular, porque se é pra ficar falando mal por causa da atriz, eu prefiro não assistir, então vou pular. Então o Rei-Yu tava maravilhoso, todo o elenco, aliás, no geral, estava maravilhoso. A história é bem interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o romance que foi escrito, né? A obra da... não vi o nome dela aqui. Ji Hyo-yeon. Acho que Ji Hyo-yeon. Ah, gente. Ji Hyo-yeon. Acho que é assim que fala o nome dela. Parece que é a história mesmo. Porém, na história parece que tem um conflito mais do romance dos dois. Como vocês viram aqui na introdução, os dois são irmãos. E me parece que no romance ela não sabia desse relacionamento com o irmão, né? Aliás, não relacionamento, porque eles nem parentes consanguíneos eles eram. Porém, na série, eles anteciparam isso como se ela mais ou menos já soubesse, mas ainda no subconsciente queria manter isso como, meu irmãozinho, até que o sentimento brotou. E essa é a grande diferença, parece que tem entre o romance e o livro. Parece que o conflito no livro é muito mais levado a o sentimento que os dois tinham, mas ele, claro, ele sabia que ele era adotado, mas ela não. E na série isso foi amenizado. Então, essa parte, eu achei até a proposta muito interessante. E vamos lá. Então, o começo, né? O relacionamento dos personagens está muito bom. As lutas estão bem coreografadas, eu gostei bastante. Não sei se ele usou dublê ou não, mas enfim. A ideia do conceitual é muito boa, porém, eu acho que a direção, não sei se foi por uma questão estética, perdeu vários plots durante o caminho. Então, por exemplo, o pai, né, do Chao, o pai dela, no caso, né, o pai dos dois, porque ele era adotado, enfim, o pai dos dois, ele era um bêbado constante. De repente, em um determinado momento, sumiu. Essa parte com spoiler, mas a gente não é tanto assim, tá? Peraí, vamos lá separar as coisas. Sem spoiler, gostei de tudo. Apesar do figurino dela ser muito infantilizado, que isso que me deu um problema muito sério, dela mesmo tendo 19, 20 anos, essa infantilização me incomodou. Tenho certeza que grande parte do público gostou da série por causa da interpretação dele, a parte hot, ele estava sempre com camisa preta, regata, mostrando os músculos, apesar que ele não é tão musculoso assim, mas, né, mostrando tanquinho e tal. Então, acho que essa parte do roteiro fez com que as drameiras, aliás, parênteses aí, é o termo novo usado pela Netflix para classificar as fãs de C-drama, K-drama, drameiras, gente, drameiras, anotem isso aí. Bom, voltando, então fizeram com que o Ryu ficasse sempre hot, dirigindo. Então, quem é que não gosta de adrenalina e num romance, numa série que tem carro e velocidade e tudo mais? Então, eu acredito que foi isso grande parte que as mulheres gostaram. E o que eu tenho a dizer? A direção foi legal, as corridas estavam legais, as tomadas de câmeras também estavam bacanas, o figurino dele variou um pouco, porque ele estava sempre com camisa regata preta, ai, que gostoso. Mas eu não ligo para esse tipo de coisa não, gente, eu ligo para a história, num contexto geral. Então, eu acho que eu não vou conseguir falar muita coisa além disso. Que o conflito dos dois e tal. Agora eu vou ter que falar a parte com spoiler geral, gente. Não tem como falar alguma coisa sobre a história se não tem spoiler. Então, a minha primeira crítica com spoiler. Gente, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, pelo caso da adoção dele. Eu até revi a cena, está no episódio 4. Aos 25 minutos, a gente descobre em quais condições o Chao, né? O Zhao Chao foi adotado. Tá? O Jin Chao foi adotado. Bom,
amigo, eu não sei se isso também está no romance, ou amigo do pai dele, né, o pai adotado, porque eu não vi a história do pai biológico dele. O pai biológico dele morreu, foi de base, e de repente ele foi adotado pelo pai da Mumu, chamada de Mumu, tá? E a mãe não gostou muito da ideia. Ai, não quero esse menino aqui, não gosto dele, aquela coisa de conflito besta, né, que tem nas séries. Só que daí depois eu fiquei pensando, falei assim, mas que raio? Como é que é a lei lá na China? Você pode pegar uma criança de alguém assim e falar, peraí, você é o filho de um amigo meu? Vem morar comigo aqui, tudo bem? A vida que segue. Ele não tem avô, não tem tio, não tem nada, não tem parente nenhum, ele brotou do nada, não tem mãe. Porque uma das coisas que eu acho muito engraçado, que eu fiquei olhando assim, é que tem uma cena que fala sobre o aniversário dele. E o menino, daí ela pergunta assim, você sabe o dia do teu aniversário? E ele fala assim, o tchau, né? Fala assim, não. Gente, como assim? Ele pegou o filho do amigo adotado. Ele não sabe nome, CPF do menino, não sabe onde ele mora, não tem o registro de nascimento, não sabe a data de aniversário do menino. Eu fiquei assim, falei assim, gente, que é isso? Sabe quando ele passou batido nisso? Só eu que prestei atenção nisso. Voltei a cena de novo, falei, não, eu li errado. E realmente a cena é isso. Eu falei, meu Deus do céu. E tem outras coisas assim com relação à adoção do menino que eu fiquei besta. Falei, gente, espero que no livro seja muito mais bem explicado isso. Porque eu acho que não existe... o menino foi sequestrado, né? Não é possível um negócio desse. E a cisma da mãe, né? Que a Mumu, quando ela... eu acho que o menino devia ter o irmão dela, né? Vou colocar entre aspas. O irmão dela foi adotado quando depois a mãe estava grávida ainda. E aos 2 anos ela não fala. Então só por causa que a menina não fala, eu vou chutar o menino porque a culpa é dele. E de repente ela fala o nome dele, do nada. Eu falei assim, gente do céu, tá errado isso de novo. Tem umas coisas ali de fanfic que eu falo assim, não é possível, gente, eu tô muito velha. Eu tô ficando muito gaga, eu tô vendo muita coisa, porque não é possível que as pessoas que assistiram essa série não perceberam essas coisas, sabe? O menino, nossa, não deu. Então daí eu já comecei a pegar ranço ali, né? Falei assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir assistir esse negócio ao final? Mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, eu fui até o final pra falar aqui pra vocês algumas coisinhas. Outra coisa, ele é bad boy, ele luta com não sei quem, luta com não sei quem e ganha dinheiro porque precisa operar o coração da irmãzinha. Tudo bem, a irmãzinha realmente era irmã dele, pelo que eu entendi ali do segundo casamento. Porém, a menina lá tava de figurante, né? Ela só aparecia de vez em quando pra não falar nada, olhar pra cara lá da Mumu e depois ir embora e a vida que segue. A mãe, quer dizer que a mãe atual, né, do pai dela, era outra também que tava sempre na lua. O marido tá bêbado, dane-se, ele fique lá. Eu vou trabalhar no barzinho também, não tava nem aí. O pai ficou bêbado assim metade do tempo e de repente, do nada, assim, ele recupera a sobriedade e começa a ensinar o Tchau como é que dirige, como é que faz isso. Ele levou tudo em consideração que o pai adotivo, né, tinha sobre as corridas e tudo bem também. E de repente ele começou a ajudar em casa. E o bêbado, que era um problema, de repente era um cara legal. E tudo bem também. Ou seja, eu falei assim, Jesus amado, onde que eu amarrei meu burro? Onde que eu vou ter que tirar ele da sombra, senão ele vai tostar. Que mais, gente? Agora vai entrar na parte mais séria, né? Que é das coincidências, gente. De novo, a Esther faz uma personagem excessivamente burra. Assim, tipo, ela viu que ele tinha, o Tchau tinha briga com o Lin. Ok. O que ela faz? Ela vai fazer birrinha com a amiguinha, né? Pra poder fazer ciúme pro irmão. O que podia dar? Podia dar confusão também, né, gente? Então tem algumas coisas ali de fanfic que eu falo assim, gente, como é que a pessoa gasta dinheiro pra fazer uma série de uma fanfic ruim? Eu fui fazer uma pesquisa e eu
conversei com algumas pessoas nas redes sociais e eu cheguei à seguinte conclusão, que a maioria das pessoas, isso não é uma crítica, tá? Isso é uma percepção de público. Então a maioria das pessoas, elas veem o romance, elas não veem as sublinhas, interpretação, essas coisinhas que estão, sabe, umas camadas mais inferiores da história. Ah, e tem o romance é lindo, então a gente segue nisso. Ou o cara é gostosão e a gente segue nisso. A pessoa, a maioria vai nesse barco e vai até o final. Esse tem final feliz, né? Claro, tem o bonito do final feliz. E uma das coisas também eu acho que deve ter feito esse C-drama se popularizar bastante foi o final. Assim, digamos, o último 1/5 da série. Se eu dividir em partes. Eu acho que foram os últimos, sei lá, 5 episódios de quase 30. Foi essa parte com spoiler, gente, não posso falar, né? Foi quando ele teve o acidente de carro e ele ficou lá paraplégico, lá todo zoado. E quem é que não gosta de sofrência? Todo mundo gosta de ver o cara sofrendo. Isso daí colocou o cara numa situação de sofrência, todas as mulheres amam. Eu gosto também, acho legal. Também gosto e não questiono com relação a isso. Acho até bacana. Mas o que deve ter levado os pontinhos aí foi isso. Agora, se você for levar num todo, a série toda, aí que a gente começa a ver alguns problemas, diferenças culturais, diferenças de interpretação e coisas que eu acho muito problemáticas que eu tenho que sinalizar aqui para vocês, né? Como diria a minha falecida mãe, né? No mise-en-scène, que ou seja, quando você vê o conjunto total que a gente tem, o figurino, a voz, a postura infantil da Esther, a grande culpa vou colocar na Esther. Eu não conheço o trabalho, assim, eu não acompanho o trabalho dela fora fora dos bastidores, mas eu sei que eu fiz a pesquisa e a maioria das pessoas fala que ela força esse jeitinho de falar com aquela voz esganiçada, aquele jeitinho fofinho, aquele olhar grande, aquele jeitinho assim, que para os chineses isso é sinônimo de fofura, de menina sensível, tchucu-tchucu, mas aqui do nosso lado da terra Brasilis, né, essa é um possível gatilho, né, para objetificação, quase que não consegui falar, e sexualização precoce, mesmo com a personagem tendo 18, 19 anos, o que é pior, porque nenhuma menina ou mulher ou quase mulher se comporta dessa maneira, no figurino, no jeito de andar, sei lá, em várias situações. E eu acredito, gente, de verdade, que as meninas lá na China também não se comportam desse jeito. Tenho praticamente certeza disso. Entendam o seguinte, a minha função é perceber recurso narrativo, recursos que o diretor usou, no figurino, na estética da atriz, do jeito que ela se comporta, e o público pensa mais no entretenimento imediato. O que está passando? Se ela está triste, se ela está feliz, se está tendo romance, se não está tendo romance. E essa diferença cultural com os diferentes públicos que interpretam, por exemplo, aqui no Brasil, esse tipo de fofura não existe. Lá já é interpretado de uma outra maneira. Então, deixando bem claro isso, não é uma questão de eu estou sendo xenofóbica com os chineses. Não, é que lá eles interpretam de um jeito e aqui a gente interpreta de outro. Pelo ponto de vista ocidental, pode ter gatilhos para pessoas que têm alguma intenção de parafilia. Eu quero que vocês procurem depois, que é um sinônimo de outra palavra. Mas a parafilia, basicamente, o que é? Que são gatilhos para aquelas pessoas que gostam de ver menininhas com um jeitinho adolescente para poder ter aquele tipo de comportamento masculino que eu não vou explicar, né? Porque senão o YouTube vai me penalizar porque eu não posso usar algumas palavras. Mas para quem entende, né? Então, lá na China, a infantilização da mulher adulta é super normal. Lá eles veem como fofurice, como eu falei. Só que aqui, né? É um problema que a gente vê como objetivação, como eu falei, ou sexualização precoce. E também a gente vê como como é que eu vou explicar? Né? Que seja alguma coisa
mais simples. A gente vê como uma desvalorização do feminino, quando a gente vê uma mulher praticamente tendo esse tipo de comportamento como a Esther passa nas séries. Então é uma recepção. Presta atenção, gente, presta atenção. Eu quero que você, como mulher, se coloque no lugar da personagem da Esther fazendo aquele tipo de coisa, visto que mesmo depois, quando passa alguns anos, quando eles se separam, ela continua tendo o mesmo tipo de comportamento infantil. E eu acho que foi o ponto principal da minha crítica. Ah, não, tem uma outra coisa que eu também estava querendo colocar, tá? O que você interpreta como um relacionamento entre irmãos? Né? Não preciso também usar essa palavra. E foi o que eles usaram. Assim, o plot foi justamente esse que diz que é o principal do livro, né? O conflito que tem dela, porque parece que no livro ela não sabia que ele era irmão dela até grande parte da história. Ela só descobriu mais pra frente. Graças ao bom Senhor, na série ela já mais ou menos sabia que ele era adotado, tanto que tinha aquela confusão se ela ia chamar ele de irmão ou não. Que também ficou meio estranho, porque tinha hora que ela chamava ele de meu irmão, tinha hora que chamava com o nome, depois ela decidiu começar a chamar pelo nome, depois voltou como se fosse irmão, ela se apresentava como irmão, depois não era mais, então ficou aquela confusão ali no começo, que também foi uma das coisas que eu fiquei sinalizando, falei assim, gente, que confusão é essa? O que é sabido é o seguinte, na Nobel era bem diferente. Na série eles deram mais ênfase ao romance dos dois, e na Nobel deram mais ênfase à individualidade dela, ou seja, ela se sentiu apaixonada pelo irmão, imaginando que fosse um incesto, mas no final ela descobriu que ele não era um irmão biológico, e aí que tem a segunda parte da história, que é de como a sociedade reagiria dela tendo um relacionamento com um irmão, até descobrir que ele era adotado. Então parece que o grande conflito, a diferença entre a série e o livro é justamente essa, que foi amenizado na série, que já colocaram ela sabendo logo de cara, mas que eu achei que seria muito mais interessante no livro, né? Fica aquela dúvida, né, daquele relacionamento, mas talvez eles tenham evitado esse tipo de colocação, porque talvez a sociedade, né, chinesa não reagiria bem a um incesto, porém os ocidentais, né, do nosso lado, não reagiram bem à infantilização da personagem. Coisas de adaptação. E também foi muito interessante, agora voltando à parte da direção e decisão da direção, teve alguns momentos na história, por exemplo, aquela hora que ela descobre que ele tinha lido todas as cartas dela. Gente, ele foi esconder aquelas cartas atrás do alvo, que estava atrás da porta. A hora que aquilo caiu, eu falei, não, eu não acredito que eu tô vendo isso. O cara tinha tanto lugar para guardar, sabe, as cartinhas, ele não respondia as cartinhas, e ela tinha aquele lance de ficar fazendo... Bom, enfim, é Esther sendo Esther, fazendo coisas infantis, com comportamentos infantis, com ele, sendo toda tchucu-tchucu, e isso me incomoda demais. Sinto muito, gente, pra quem gosta, mas o meu sentimento, aqui, botando até a mão no coração, o meu sentimento feminista não permite esse tipo de série, de ficar assistindo, me dá umas brutuejas, igual que deu nela por causa que ela comeu pêssego. E outra coisa também que me incomodou demais. Ele sempre fazia as coisinhas pra ela, sabe? Pica o coisinho, ela não gosta. Eu não como isso. Eu não como aquilo. Eu espero que isso não tenha no livro, porque realmente ficou muito chato, ficou repetitivo. Uma vez, ok, duas já tá demais, agora 3, 4, 5. Eu não como isso. Eu não tomo aquilo. Eu sou não sei o que. Eu sou muito não sei o que lá. Se fosse aquilo, eu ia tomar um tapa. Acorda, menina, porque, sabe, na vida não é tudo assim. Daí tem uma parte que a mãe fala assim, eu mimei muito a minha filha, né, mas não sei o que. Enfim, né. Depois que ele sofre o acidente, gente do céu, aquela parte melhorou, tá? Melhorou, tava bem melhorzinho, mas eu achei muito, 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 muito estranho. Ele sofreu um acidente, mas eu não vou contar onde ele está. Por quê? E de repente, do nada, ela tem que visitar a mãe, porque a mãe tem que ter um tratamento lá, e os dois têm que se separar. Você não pode ficar comigo, aquele dramalhão mexicano, aquele negócio assim e tal.
Eu falei assim, mas peraí, meu, tem tanta gente que rompe, sabe, que namora à distância antes de casar. Tem WhatsApp, tem telefone, tem celular. Dá pra vocês continuarem conversando. Ah, mas eu entendo que ele falou aquilo pra ela porque ele não queria ser um estorvo pra ela, porque ele ia ter que fazer o tratamento, ia ter que seguir, não sei o que. Tá, aquilo é recurso de dramaturgia e blá blá blá, pra poder os dois se separarem. Aliás, pensando bem, até que não foi tão ruim. Foi melhor do que muitos outros aí, em K-dramas que eu já vi, que já teve separações até bem piores. Porém, ali, na hora que foi feita a construção, né, dele ele sentar, na hora que eu vi ele em pé conversando com ela, eu falei, ué, mas ele não estava no hospital até agora há pouco? Eu achei engraçado, porque eu fiquei pensando assim, gente, isso aqui custava pra ela ligar. Ah, eu não posso falar onde ele está internado. Ou ela pegava o telefone, pegava uma coisa chamada lista telefônica, eu espero que ainda exista esse tipo de coisa, ou no Google, e ligava para todo o hospital. Ah, o fulano está internado aí, o fulano está internado aí, o fulano está internado aí. Ah, mas o policial lá vai ocultar que ele estava internado. Sei lá, eu ia pessoalmente nos hospitais, porque se eu gosto da pessoa, eu cavo um buraco, vou atrás dela. Mas eu odeio fazer esse tipo de comparação, porque era o que eu gostaria de escrever. Mas eu não sou autora da série. Mas que eu falo que foi um recurso meio pobre, foi. E depois, eu não sei se eu perdi essa parte, eles enriqueceram bastante, não, naqueles últimos 6 anos. Eu acho que ele recebeu uma indenização, talvez. Se eu perdi essa parte, me desculpem. Mas eles enriqueceram bastante, não. Só aquela fisioterapeuta ali deve ter custado uns 3,5 reais ali, né? Mas é a mesma coisa, ela continuou fazendo as mesmas bobeirinhas dela, as mesmas coisinhas, até que teve o happy ending, e enfim, Esther sendo Esther. Então é isso, gente, acho que eu falei até demais, não tenho muito mais a acrescentar, porque a história também não teve muito mais além disso. E é isso, então para quem gostou, meus parabéns, espero que você esteja tão feliz, né, como deveria estar, mas eu não estou tão feliz. Eu acho que foi mais uma lição que eu tive na vida de que nem sempre uma boa ideia dá um bom resultado. O plot dos irmãos eu achei legal, deles não serem irmãos, porque aliás eu nunca imaginaria fazer uma história assim, mas, né, graças a Esther, eu tô falando tanto o nome dela, gente, acho que vocês estão pensando que eu tô apaixonada por ela, né, mas só que não. Mas graças a ela, estragou tudo. Verei outros trabalhos com o Ryu, falando que ele faz um trabalho muito bom, e dos outros também. A amiguinha dela também, acho que é Naná, né, o nome dela também, uma ótima atriz. Eu vou falar uma coisa antes de encerrar. Vocês veem que a interpretação da Esther Yu é tão forçado que você vê que quando ela fala com outras mulheres em cena, quando ela contracena com outras mulheres, vocês percebem que as outras mulheres parecem falando naturalmente e ela parece que está em outro planeta. Então isso me incomoda. E mas é isso. Súria, mas existem outras personagens que são atrapalhadinhas e que também tem esse jeito assim. Eu sei. Eu já vi vários assim, inclusive K-drama, C-drama, o Gang of Heart foi assim, falando C-drama, que também teve o mesmo coisinho, aquela menininha meio fofinha no começo. Mas eu não sei, tem uma coisa na Esther que exagera. Gente, tô falando muito dessa mulher, mas não tem como. É um exagero extremo no comportamento dela, sabe? Que não dá, não desce. Então, gente, sinto muito quem é fã da Esther. Não vou assistir mais nenhum trabalho com ela. Teve a segunda chance. Estão falando que eu gostaria que tivesse um outro momento dela com o Ryu. Não, pelo amor de Deus, não filme com ele. Mas eu vou, com certeza, vou assistir outro trabalho com ele. Vou pesquisar lá na internet. E é isso. Pronto, falei até demais. Quem tá falando aqui é Súria, esse é o NunaCast. 1º de 2026 e a gente se vê nos próximos. Tchau!